redargue, repreenda com toda longanimidade e doutrina. Então, doutrina é o tempo todo. Sabe que muita gente não sabe o que é doutrina? Acha que doutrina é chamar a atenção de membro? Doutrina é ensinos, ensinamento. Doutrinar é ensinar. Doutrina é ensino. Preceitos quer dizer regras de procedimento. As pessoas confundem muitas coisas, enfatiam e é muita burocracia para o meu gosto. E muita burocracia para o meu Senhor Jesus. Porque Jesus foi simples, direto, claro, falando da salvação, falando do juízo, do dia do juízo, falando do arrependimento, falando do pecado do povo, anunciando a salvação. Quando nós anunciamos a salvação, é impossível você anunciar a salvação sem falar do pecado. Porque o que destrói a humanidade é o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. O que engana os crentes é o pecado. Pois, como foi dito aqui, enganou o coração do homem, né? Mais de todas as coisas. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, as vossas Bíblias no Salmo 93. Salmo 93. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Glória a Deus. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Amém. O diabo, sabendo disso, que o Senhor é mais poderoso que nas alturas, mais poderoso que as ondas do mar, ele sufocou a santidade no meio das igrejas. Ele tem destruído através dos gostos peculiares e particulares das pessoas. Cada um tem os seus gostos. E os líderes das igrejas, sabendo disso, oferecem uma igreja de acordo com o gosto das pessoas. Eu não ofereço Jesus para o gosto de ninguém. As pessoas é que devem realmente se identificar com Cristo. Porque quem é ovelha, eu aprendi assim, quem é ovelha se identifica com Jesus. Quem é do diabo se identifica com as coisas do diabo. Então nós pregamos a verdade. E a santidade, ela é exigida nas Escrituras. Não é? Deus queria que Adão e Eva fossem santos. Mas quando eles tocaram no fruto, eles romperam a santidade, manchando assim as suas vidas. A santidade é algo cobiçado pelos demônios, porque eles sabem que aonde a santidade, Deus está operando. Aonde a santidade tem justo, tem oração santa, oração dirigida pelo Espírito. Em Romanos 8 diz que nós não sabemos pedir como convém. O crente carnal pede um monte de coisa, mas o espiritual, o que é santo, o que é justo, o que está em santidade, ele ora em Espírito, na direção do Espírito Santo. E ele fala pelo Espírito, e as coisas do Senhor são confirmadas. Como a irmã disse aqui ontem, não é? Ela ouviu alguém lhe fazendo perguntas sobre casamento, sobre uniões, e acabou que o Senhor te deu todas as respostas, porque quando nós abrimos a Escritura, não escolhi texto. Eu não abri, eu abri a Bíblia e não escolhi texto. Nós oramos, pedimos uma palavra ao Senhor, e o Senhor amorosamente dirigiu minhas mãos aqui. Como pode eu abrir no texto em que a irmã está precisando de ouvir? Não é? Como já aconteceu aqui, sei lá, milhares de vezes, os irmãos comentam durante o dia um assunto, ou estão precisando de uma resposta, é só orar ao Senhor. Se houver uma sinceridade de coração e clamar ao Senhor, Senhor, fala conosco, Senhor, eu quero aprender isso. Eu vou dirigir as minhas mãos aqui, vou abrir no lugar certinho. Não eu, como disse o irmão Hélio, é o Senhor operando em nós. Porque é Deus que opera em vós todas as coisas, tanto querer como efetuar. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos, não é? Então nós, na verdade, irmãos, sabemos que se o inimigo consegue tirar a santidade, ele afasta as bênçãos de Deus de nós. A mão poderosa de Deus pode fazer coisas incríveis. Nós, irmãos, ficamos às vezes imaginando. Às vezes eu fico pensando em casa, como pode? Deus do nada fez tudo que nós vemos. Como pode, né, irmão? O homem cria as coisas e outras coisas que Deus fez.
mas ele não pode fazer aparecer nada. Ele precisa de um começo. Deus não precisou de princípio. Deus não é princípio. Jesus é o princípio. Deus não, Pai não. Jesus teve princípio. Porque Jesus foi criado pelo Pai. E as outras coisas foram tudo criadas por Jesus. Mas Deus não tem princípio de dia. Deus, ele disse, antes de mim, Deus nenhum se formou. Então, é uma coisa muito maravilhosa, porque, irmãos, às vezes eu fico meditando o espaço sem fim, o infinito, as estrelas. A Bíblia diz que Deus chama cada uma pelos seus nomes. É tanta coisa maravilhosa, no entanto, ele atenta para nós, homens, seres humanos mortais. Vivemos num mundo de mortais. Nós somos mortais, aqui nessa terra. O corpo é mortal. Estamos sujeitos a tantas coisas. O inimigo sabe que nós precisamos de muito do Senhor, das suas bênçãos, das suas respostas. Mas ele não precisa fazer muitas coisas atacando o povo. É só levar o povo a deixar a santificação, a santidade. Veja que está no Velho Testamento. Tem gente que diz que o Velho Testamento já era, né? Foi cravado na cruz. Então isso aqui também foi cravado na cruz. Não é? O Senhor ele é mais poderoso. Ele está nas alturas contemplando se as águas aqui, os povos se levantam, se alguém se levanta contra nós, se uma turma se levanta. O que é uma turma de 100, 200, 300 anos contra um servo do Senhor? Se Deus está olhando por nós. É só nós clamarmos, fazer como Josué. Voa-te, detenha-te, solta, detenha-te! E ali Deus fez a obra, glória a Deus. Não é? Em momentos difíceis nós não fizemos isso, não é? E coisas terríveis aconteceram, porque nós tememos ao Senhor. Sabemos que Ele é poderoso nas alturas. Temos alguma necessidade, clamamos a Ele com toda a sinceridade. Como Ele diz, clama-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Mas irmãos, quando o salmista pelo Espírito diz, a santidade convém à tua casa para sempre. De repente ele começa a exaltar o Senhor, daqui a pouco a santidade convém à tua casa para sempre. Ele finaliza falando essa palavra. Parece que não tem ligação com os versículos que ele disse antes, mas tem sim. Porque quando ele exalta o Senhor, não é? O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não pode vacilar. Ele está falando da majestade de Deus e o poder do Senhor. Então está segurando a terra, está segurando os astros, está segurando o sol, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas se obedecem ao Senhor, diz no Salmo. O salmista está ali louvando o Senhor pela sua grandeza. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Agora ele fala, os rios levantam a Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. O salmista está falando aqui dos povos, não está falando de águas, ele está falando dos povos. Os ímpios, diz meu Deus, são como o mar brasil, cujas ondas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz meu Deus, não tem paz. Então, o salmista está falando dos ímpios, se levantam, né? Aí ele vem, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém a tua casa para sempre. Ele finaliza com essa palavra. Por que, irmãos? Como podemos ver o poder de Deus em nossas vidas fluir se não houver santidade? Porque ele diz, o Senhor, usando o apóstolo Paulo, diz, não toqueis nada imundo, sede santo como eu sou santo, e eu vos receberei como filhos e filhas, diz o Senhor. Então, Deus quer receber, Ele quer estar mais próximo, mais perto. Porém, a pessoa, para estar mais próximo, mais perto do Senhor, ele tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Prática. Santidade na prática. Não é santidade na teoria ou no no psicológico, não. É na prática. Santidade em tudo. Ser santo em todos os aspectos de nossa vida. Principalmente, estou batendo na tecla, dentro de casa. Porque dentro de casa os crentes já têm liberdade, porque está aí, é a sua casa e 4 paredes é sua, pode ser de qualquer maneira. Não. O cristão tem que estar bem vestido dentro da sua casa, tem que ter conduta com as pessoas, seus parentes, tem que ter cuidado com as palavras, para não ficar falando gracinha, coisa que não convém, só porque é parente. A liberdade de parente está excluída da Escritura. Não existe liberdade de parente para deixar a santificação. Por isso que o salmista encerra com essa palavra, porque, irmãos, havendo santificação, porque a santificação envolve muitas coisas. Ela envolve obediência,
ela envolve humildade, fé. Santificação é o ato de se separar do que é errado. Quem é santo está em obediência. Quem é santo tem fé. Não é? Quem é santo está agradando ao Senhor. Quem é santo está se purificando, se policiando. Então, quando uma pessoa entende que se nós nos aproximarmos de Deus, como diz Tiago, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Deus é condicional. 2 Crônicas 7,14 fala sobre isso. Não é uma exortação, ali é uma demonstração do povo lembrar, porque Salomão fez uma grande oração, e ele pediu que Deus olhasse para qualquer um que entrasse ali. Mesmo que estivesse longe de Jerusalém, mas que orasse, se alguém orasse voltado para o templo, que Deus atendesse. Deus não aceitou muito bem essa oração dele. Porque Salomão não tinha em conta que Deus, ele vê o coração. Então o Senhor diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele está falando com o povo dele. Então eu vou ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão atentos os meus ouvidos e os meus olhos a esse lugar, a oração desse lugar. Porque escolhi esse lugar agora, nessas condições. Por isso que depois Deus usou Isaías dizendo, que casa vocês vão construir para mim? Os céus é o meu trono, a terra é o banquinho, esse cabelo é o banquinho, né, descansar os pés. É o banquinho dos meus pés, que casa vocês vão edificar para mim? Se minha mão fez todas essas coisas. Mas eis para quem olharei. Aí volta, essa palavra de Isaías 66 está ligada com 2 Crônicas 7,14. Porque faltava santificação ao povo. Mas eis para quem olharei. Lá ele diz, agora estarão abertos meus ouvidos, e atento meus olhos à oração nesse lugar. Mas em Isaías 66, depois que o povo pecou bastante, ele fala isso. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido do espírito, e que treme na minha palavra. Ou seja, aquele que se enquadrasse naquela palavra que ele disse. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Deus olha para este. Está cheio de escrituras. Deus tem prazer no justo, naquele que tem uma vida em santidade. Então, irmãos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Porque no céu, irmãos, é só santidade. Todo uso e costume mundano que as igrejas adotaram, que estão vendo as igrejas, irmãos, vai ficar tudo por aqui. E alguns vão ficar também. Porque lá no céu não entra nada desse sistema aqui. Por isso que, para sermos um cidadão celestial, temos que nos adequar à vontade da palavra, e não adequar a palavra à minha vontade, ao meu jeito. Nós temos várias igrejas por aí, cada uma faz um culto diferente. Uns tem um culto de pula-pula, e cai no chão, e até escandalizando as outras pessoas. Tem gente que sai na rua com tambor, lá perto do Caso Oeste, do Mercado Oeste, dá uma rodada lá com o tambor, vem andando, correndo, aquela correria. O outro dá um grito e diz que é terra e sai pisando, e um monte de coisa. Outro culto é só desfile de roda. Todo mundo vem acordar para cantar, é uma cantoria, só cântico. Mas, irmãos, o tempo é muito curto. Os apóstolos, eles se firmaram em duas coisas. Nem na questão das viúvas gregas eles queriam se envolver. Só em duas coisas. Na oração e na palavra. Não tinha naquela conjuntinho de criança, conjunto de senhora, conjunto de senhor, conjunto de adolescente, conjunto de jovens, conjunto dos maduros. Tem igreja que tem tantos conjuntos que não dá tempo nem para dar a oportunidade para o conjunto todos. Na época dos apóstolos tratavam disso aqui. Eles sabiam que aqui está a arma e que Satanás é combatido pela verdade em santidade. Por isso que a fúria do diabo também conosco é grande, porque a irmã falou, passei a evangelizar, o diabo se levantou. Novidade. Nós sabemos, irmão, que quando você entra para o combate, você não entra para ficar só com a espada na bainha, é para lutar mesmo. Os demônios vão levantar. Pastor, depois que eu vim aqui para essa igreja aqui, minha vida está um inferno. Eu falei, glória a Deus. Está mesmo? O que você aprendeu? O que você andou fazendo? Não, eu estou procurando obedecer. Amém, é isso aí mesmo. Glória a Deus. Jesus para os seus discípulos, o mundo se alegrará, mas vós chorareis e estareis tristes. Palavra bonita que Jesus para os discípulos, né? Jesus precisava encorajá-los, ensinar eles que eles não estavam abraçando com a paz na terra, estavam abraçando com a aflição, porque Jesus também é aflição. Abraçou com Jesus, você recebe o conforto, o carinho, o amor, mas você está abraçando com a guerra.
Agora, se você ficar encostado, você não tem guerra, porque o diabo sabe que em qualquer momento você vai cair. Mas se você entra na peleja com ele, na obediência, na palavra, na oração, né, no combate, no jejum, nas visitas, orando por um pelos outros, orando pelos que estão enfermos e nos asilos, fica preparado, porque vai enfrentar. Eu enfrento. Quantos anos eu estou enfrentando? Em 37 anos. Já não passou 38? 37 anos. Nós estamos enfrentando a Satanás. Ele me enfrenta, eu enfrento ele. Uma vez, irmão Cid, sou eu que um demônio me xingava de todo o nome no sonho e dizia que tinha um ódio terrível de mim. Tem que ter. Tem que ter. Se ele falasse assim, ele é muito meu amigo, aí a coisa estava ruim para mim. Mas diz que o demônio me xingava e estava com ódio terrível de mim. Tem que estar. Quantas vezes já tentaram me derrubar? Todos eles. Uma vez eu pedi, Senhor, manda um anjo para o meu redor, manda 2, que a coisa está estranha. E os demônios trabalham, eles trabalham. Quando realmente nós estamos sentindo coisas ruins, nós temos que ir para o joelho, clamar, suplicar, porque nós não estamos sozinhos. Né? Em santidade, irmãos, nós devemos, nesses últimos dias, abraçar mais e mais, porque o arrebatamento da igreja depende disso aqui. Hebreus 12, 23. 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. O povo não sabe o que é santificação. Tem muita gente que pensa santificação é tirar umas horas de jejum, tirar uma semana de santificação. Eu estou me consagrando ao Senhor. Eu já sou consagrado ao Senhor. Eu posso me separar para oração e jejum, mas eu já sou consagrado. Consagrado é separado. Não existe essa palavra, estou me consagrando. Outra palavra também que o povo adotou, mas não existe na Bíblia. Estou me consagrando. Mas separar para momentos de oração, separar para jejuar, porque nós já somos, a palavra sagrado é algo separado para Deus. Então nós somos consagrados, nós somos servos do Deus Altíssimo. Então é uma palavra que muitas vezes as pessoas citam erradamente. Mas irmãos, na verdade nós somos separados para a glória de Deus. É por isso que nós não podemos misturar nossa vida santa com as coisas erradas do mundo. De maneira nenhuma, né? Mas irmãos, eu nem precisava falar mais nada, porque tanta palavra que nós ouvimos, apenas quis complementar, porque para Deus continuar operando na vida de muitos servos do Senhor, é necessário a santificação. Amém. Ele é tão santo, o Espírito Santo é tão fino, que para o Espírito comunicar mais na vida de uma pessoa, estar mais próximo de uma pessoa, é necessário aquele servo, aquela serva, viver uma vida em santidade mesmo. Né? E aí, irmãos, nós ouvimos mais a voz do Senhor. O Senhor confirma. Quando Ele vê que temos uma dúvida, chega na igreja, Ele vai usar aqui o pregador ou outro irmão. Nós vamos abrir o texto em cima da mensagem. Não é? Porque o Senhor, Ele se agrada. Uma vez a irmã Zé, nova na igreja, lá na casa da irmã Miriam, quando a igreja era na casa da irmã Miriam, ela leu Cantares de Salomão, capítulo 1. Ela disse, Senhor, eu queria tanto que você usasse seu servo. Não é? Aí no culto, quando eu abri a Bíblia assim, caiu assim, Cantares de Salomão, capítulo 1. Eu disse, irmão, vamos estudar hoje Cantares de Salomão, capítulo 1. Aí a irmã Zé, glória a Deus! Por quê? Isso aí é Deus fazendo nosso bem. Está rindo, né? Então o Senhor tem feito isso várias e várias vezes. O Senhor tem dado aos irmãos aqui a confirmação e a resposta. Isso são verdadeiras revelações. São profecias que não falham. Mais do que outras profecias que tem por aí. São as verdadeiras profecias. E quando existe um interesse pela palavra, Deus vai responder aqui na igreja. E Ele responde. Né? Quantos irmãos às vezes não vêm um culto hoje? Ontem estava cheio, mas hoje cadê os irmãos? Quantos ficaram em casa? Deus está avaliando. Por que ficaram em casa? Deus está avaliando isso. Por que ficaram? Qual foi o motivo? Por que ficou uma família inteira? Por que ficou não sei o quê? Deus está avaliando tudo isso. Não é? E isso, irmão, é como poupança. Ou tira, ou coloca. Quando as pessoas depositam, tem mais. Quando vão tirando, vão ficando sem. Então nós precisamos estar muito unidos nesses últimos dias, porque nós estamos à beira do arrebatamento, à beira da grande tribulação. Não é tempo de nós vacilarmos, é tempo de nos consertarmos, de nos alegrarmos no Senhor, de louvar o seu santo nome, não dar lugar aos pensamentos ruins, às coisas do inimigo, mas pensar nesse poder. Que as ondas estão se levantando, Senhor, mas o Senhor é mais poderoso das alturas.
Não é? O salmo que o irmão citou, aquietado, saber que eu sou Deus. Aquietado, quieta, calma, fique em paz. Eu sou Deus. Você está servindo o Criador de tudo isso. Se eu quiser, eu faço parar agora essa terra. Eu faço parar todo mundo. Vem cá. Vem contemplar as minhas obras. Olha as minhas obras. Olha que desolações eu tenho feito na terra. Eu tenho desolado a terra. Ele que chama para ver as obras dele. Tem gente que só fala em obras boas, né? Mas esse salmo fala de obras terríveis. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele, o Senhor, ele faz essa guerra, quebra os atos, quebra o carro, joga tudo fogo. É isso aí. Ele é poderoso nas alturas. As ondas se levantam? Deixe se levantar. Vou clamar o meu Senhor. Porque lá em cima, ele é mais poderoso do que as ondas do mar. Vamos agradecer ao Senhor, irmão. Uma palavra de oração com os irmãos, com as irmãs.